Olá, queridos companheiros. Estamos aqui hoje para mais uma realização do Evangelho do Culto no Lar, transmitido aqui pelo canal do Cefa, aqui de Jacaraípe, Serra Espírito Santo. Antes de dar início ao nosso culto, eu gostaria de dar os informes, convidando vocês para as palestras públicas que se realizarão no dia 14/7, com Rafael Martins, com o tema O Serviço Religioso. Na sexta-feira, no dia 17/9, nós teremos a palestra com o nosso companheiro aqui do Cefa, Marcelo Almeida, Entendendo as Contradições. E no domingo, no dia 19/9, teremos a palestra com Ronald William, do NEM, aqui também de Vitória, com o tema A Mensagem Cristã. Gostaríamos de convidar todos vocês para estar nos acompanhando nessas palestras e pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, nos deem esse apoio, porque nós precisamos muito. Curtam, comentem os nossos vídeos e nos ajude a divulgar a doutrina espírita, que é esse bem tão precioso. Então, dando início ao nosso culto, vou convidar a todos para a prece, pedindo a Jesus que encha os nossos lares de bênçãos, que se faça uma limpeza fluídica, reestruturando as barreiras fluídico-magnéticas do nosso lar, pedindo a Jesus que, se porventura houver algum companheiro sofredor, que ele seja acolhido, que ele seja encaminhado e que todos que aqui entrarem sintam a paz do Senhor no coração. Mestre querido, nos sustente nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nos ilumine e nos guarde, esteja conosco hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje a nossa leitura do Evangelho, eu vou fazer, a gente está seguindo uma sequência, mas eu vou fazer uma leitura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderiam, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas os que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Deus nos deu, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo recomeço, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez um mal e suas tendências más, atuais, são um indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção, porque está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá força para resistir às más tentações. De resto,
Esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma a lembrança do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que tem lugar na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que a encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem a consciência de seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre, e que sofre justamente a lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesse instante de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. O que o texto nos diz? Ele fala a respeito da necessidade, da importância de nós não nos lembrarmos das nossas vidas passadas. Isso é uma forma que Deus usa para nos proteger e para nos amparar na nossa jornada atual, porque nós reencarnamos entre aqueles a qual devemos. Se nós nos lembrássemos que o nosso filho foi um algoz na vida passada, ou se aqueles que tanto amamos foi entes que prejudicamos muito no nosso pretérito, nós devemos usar das nossas tendências, das nossas inclinações como parâmetro para saber aquilo que nós devemos corrigir em nós, aquilo que nós podemos melhorar em nós, de forma que não devemos buscar o que está guardado, o que está esquecido, porque se assim se fez, é porque foi necessário para a nossa própria proteção. Nós temos aqui o nosso anjo da guarda, as instruções dos espíritos que nos orienta para seguir um caminho certo, para fazer as coisas corretas. E tudo aquilo que nós temos dificuldade, principalmente aquele parente que nos incomoda, que é difícil de lidar, é nesse que nós temos que nos concentrar. Porque tudo que já foi vencido, não resta nenhum tipo de resquício. Já foi superado, já está resolvido. Mas as nossas más inclinações, as nossas dificuldades, é o que tem que ser trabalhado. Qual a palavra-chave para esse procedimento? Reforma íntima. Né? Muito interessante essa leitura do Evangelho. Agora eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso. Vou abrir aqui no item 80, onde diz o não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não te olvides da educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em suas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera
é o tom contundente na qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que fez, mas também pelo que deixou de fazer. Qual é a admoestação que esse item nos traz? Nós não precisamos dizer sim para tudo. Isso não vai fazer de nós melhores ou piores. Se for do nosso entender que o pedido do auxílio, por exemplo, seja mais coerente um não, ou simplesmente porque você não tem condição de auxiliar ao companheiro naquele momento, saiba como dizer o seu não, saiba como se expressar. O texto diz que muitas vezes não é o não que fere, mas é a forma como ele é dito. Eu digo que muitas vezes o não é de uma forma oculta mais proveitoso do que o sim. Quantos nãos a gente não vai receber da vida e que lá na frente a gente vai entender como aquele não foi importante para as nossas resoluções. Ao dizer não, tenha discernimento para não ferir, para não magoar aquele que te pede socorro. E ao receber o não, tenha discernimento para saber agradecer também pelo não, porque o não tem tanto valor quanto o sim em determinada circunstância. Bem, queridos, essas foram as mensagens trazidas a nós pelos Espíritos. Dessa forma, vamos encerrando esse culto do Evangelho no Lar, chamando a todos para conosco agradecer a Jesus pelo amparo dos Espíritos de luzes que aqui nos acompanham, pedindo ao Pai que essas verdades, que esses conselhos possam se perdurar em nossos corações e que nós possamos pô-los em prática. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela companhia amorosa dos companheiros que nos auxiliam aqui hoje, pedindo a Jesus que a paz reine na nossa casa externa e na nossa casa interior, protegendo todos os nossos familiares, amigos e irmãos aqui e no plano espiritual. Obrigada, Senhor, por tudo. Nos ilumine, nos guarde hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Maravilhoso, irmãos. Vamos assim, então, encerrar aqui com a nossa água fluidificada. Muito importante, não se esqueçam de pôr água para fluidificar durante o culto. E que Jesus esteja com todos nós hoje e por todos sempre. Deus abençoe o seu lar.